Então depende. Tem gente que tem isso como talento. A pessoa desde sempre soube fazer isso. Houveram pessoas que desenvolveram essa competência pelo discernimento. Então elas conseguem preparar pessoas, entender os níveis de maturidade que essas pessoas têm. A gente brinca em liderança situacional, que é o seguinte, tem 4 grupos distintos de pessoas que a gente chama. O grupo 1, que é a maturidade baixa, são bebês para a função. Para um bebê você tem que ensinar coisas. Para o grupo 2, ele tem maturidade 2, ele já é uma criança. Para uma criança você treina. Para os teus adolescentes da sua equipe, da função, você vai apoiar. E para os adultos da sua equipe, você vai delegar. A nossa dificuldade é a seguinte, a gente contrata uma pessoa, ensina meia boca a função e fala, se vira, rapaz. E se não der certo, você é um incompetente. Meu Deus, você é burro. Não, não é. A incompetência do líder que não discerniu a maturidade daquela pessoa. Aqui na imprensa local a gente chama isso de jogar na fogueira. Joga na fogueira. E se vire, né? E dê seus pulos. Só que aí você mata uma pessoa na casca. Você não dá oportunidade dessa pessoa crescer. Então eu digo que a maior parte dos problemas nas corporações estão ligados à liderança. E ser líder, gente, não é só para ganhar mais dinheiro e ter status. Porque ser líder é cuidar de gente, é uma baita responsabilidade. Você tem que ter a propriedade de olhar para as pessoas e discernir as suas necessidades, saber a sua maturidade, interpretar os seus talentos e saber aproveitar as pessoas naquele contexto. Liderança é para poucos. Agora, todo mundo quer ser chefe, né? A gente entra numa empresa querendo galgar um cargo de chefe. Será que é nessa ordem que as coisas devem acontecer? Rodrigo. Quem tem chefe é índio, eu sempre brinco com a minha equipe lá, né? Você tem que ser líder, e a liderança ela decanta, né? O líder ele tem que dar o exemplo. Se você não der o exemplo, a tua equipe não vai fazer, né? Então ela decanta naturalmente. O que eu acho, voltando ao assunto do começo, está também tudo correlacionado ao tempo. Porque como as empresas hoje têm um time muito acelerado, os profissionais estão sempre assoberbados, não conseguem parar. Às vezes essa coisa de jogar na fogueira, ela é natural. A empresa acha que o cara que tem talento é o cara que vai, quando ser jogado na fogueira, vai conseguir apagar e vai conseguir sair vivo. Então, você contrata um profissional hoje para ser um executivo de vendas, eu vejo muito isso. Tem um treinamento muito simples do produto, explica para o cara, teu telefone é esse, tua mesa é essa, teu computador é esse, e a partir de amanhã tá aqui tua carteira e eu quero o resultado no final do mês. E às vezes você queima realmente grandes profissionais que às vezes precisavam ser trabalhados, como você falou. Talvez essa coisa do talento, da habilidade sejam duas palavras assim diferentes. Eu acho que realmente o talento é uma habilidade que a pessoa tinha muito bem desenvolvida e assim virou talento. O talento sozinho ele não existe. E eu acho que a pessoa tem que entrar numa empresa, conhecer a cultura da empresa, conhecer as pessoas da empresa, tentar entender o que essas pessoas fazem na ordem do dia, o produto, como que ele reage, os pontos fortes, os pontos fracos do produto. Aí sim, quais são os limites que ele pode chegar, aí sim ele entrar no mercado e tentar fazer o resultado. Mas como o tempo é uma coisa muito complicada, é difícil. E quando o Motti fala quando as empresas vão bem, elas não mexem, porque tem aquele velho ditado, né? Eu sempre ganhei dinheiro assim, sempre deu certo assim, por que eu vou ter que mexer? É difícil às vezes para um profissional, para um empresário, principalmente empresas familiares, entender isso. Só que às vezes ele não entende que tem as novas tecnologias, a comunicação mudou, os clientes mudaram, a percepção mudou, então sempre ganhou dinheiro assim, mas você pode quebrar. Não precisa nem ser uma grande mudança, não. Uma pequena mudança naquele mercado específico em que ele atua já é o suficiente para exigir uma reação, né? É que mudar dói, né? Mudar é sofrível, porque para ele, talvez para o dono ou às vezes para o gestor, aquela mudança seja, então quer dizer que eu estou errado? Não, você não está errado, você está corrigindo um caminho que no passado deu certo e que hoje é só você ver a IBM. A IBM era uma empresa que trabalhava com um mix de produtos X, que se não mudasse naquele tempo certo, morreria como morreu muitas. Como morreu a Kodak, quase morreu, a Polaroid quase morreu, a Xerox conseguiu reagir a tempo. Por quê? Porque na época da bonança conseguiu detectar que precisava mudar. E precisa sempre, a gente brinca lá na minha empresa assim, volta e meia precisa subir o sarrafo, mesmo dando certo. Subir o sarrafo? Subir o sarrafo. O que é subir o sarrafo? Tem que pular mais alto. Achei que era... Estou confundindo subir o sarrafo com descer o sarrafo. Não, bem diferente. Você tem um limite da tua empresa e tem um determinado momento que mesmo dando certo, você vai pegar e vai subir o sarrafo. E todo mundo vai ter que acompanhar. Se não acompanhar... E quem não pular? Se quem não pular, tá fora. Automaticamente a empresa hoje em dia é natural.
qual é o processo de você você sair de uma empresa hoje? Ou você é expurgado por ela naturalmente, ou você sai. Porque você não concorda com o que está acontecendo. A cultura é natural isso. Pegando aqui um gancho específico e exato do que você está dizendo, eu queria entrar na escolha da pessoa certa para o lugar certo. Porque ele acabou de dizer, nós estamos falando aqui, o Motti, o Rodrigo, a Adri, as empresas não têm muito tempo. Quer dizer, o cara tem que chegar lá e sair dando resultado. No livro eu faço uma brincadeira e eu deixo a seguinte pergunta, aqui até para a mesa, provavelmente vocês vão ver essa pergunta pela primeira vez e última na vida. Peru sobe em árvore? Não. Vou perguntar de novo. Peru, bicho. Sozinho Peru sobe em árvore? Não, o peru não sobe em árvore. Tem até uma história que os índios norte-americanos caçam o peru fazendo um buraco no chão porque ele não consegue olhar para cima e ver que dá Atenção, para a sair. resposta que eu vou dar. Depende do peru e depende da árvore. Como assim? É óbvio que naturalmente peru não foi feito para subir em árvore. Agora, se eu treinar esse peru desde pequenininho, colocar uma escadinha, botar uma árvore pequena, ele vai subir. Aí eu pergunto, para quê? Como é que faz para ele descer depois que ele subiu? Parece uma imbecilidade essa pergunta, mas o que eu vejo nas empresas é muita gente tentando fazer peru subir em árvore. Peru adulto subir em árvore. O cara não gosta de subir em árvore. O cara não sabe subir em árvore. Quando ele sobe, ele não tem o que fazer em cima da árvore. E o que a empresa diz? Mas você é muito burro, hein, peru? O que você está fazendo aí em cima? O senhor me mandou. A verdade é a seguinte, se você precisa de um bicho para subir em árvore, contrate um macaco, um gato, um esquilo. Mas peru vai ser complicado. E tem diretores de empresas que dizem o seguinte, mas se eu treinar bastante o meu peru? Eu falei, meu amigo, até dá. Mas é muito trabalho. Se peru não dá certo, não dá tempo. Aí ele fala assim, mas que macaco eu contrato? Depende, pode ser mico, pode ser gorila. Qual é o tamanho da árvore? E qual é o tamanho do trabalho que esse macaco precisa ter? E terceiro, você não deve contratar, o ideal é macaco. Peru, evite. Agora, definitivamente, rinoceronte, elefante e ema não serão boas opções. Se você botar, vai dar errado. Mesmo que você insista por anos. E falando em empresa familiar, atenção, eu estou fazendo uma brincadeira, eu não estou desmerecendo ou desqualificando o peru. Nem o macaco e nem o elefante. Cada bicho, ou seja, o que eu disse no começo, cada personalidade, cada pessoa tem talentos específicos para coisas específicas, que foram sim formados, desenhados na infância e desenvolvidos na vida adulta. Então, não é que qualquer macaco serve para subir na árvore. Tem que ser macaco e bem treinado. Porque e se ele não quiser descer a hora que precisar? Então tem que ser macaco, tem que saber subir da árvore e tem que saber descer da árvore na hora certa. E quando ele estiver lá em cima, o que ele vai fazer? Aí entra o treinamento. Aí entra a habilitação técnica. Agora, botou o bicho errado, pode treinar à vontade. Pode chamar uns 4 aqui. Pode chamar o Adriano, pode chamar o Motti, pode chamar o Eduardo, o Rodrigo, para passar um ano treinando o bicho errado. O elefante em cima da árvore. Não vai dar certo. O João Carlos Motti tem algo a acrescentar aqui nessa conversa sobre árvores e perus. Bom, eu considero o que o Lorenzeano falou é muito interessante, porque tem uma palavra que se usa de uma maneira errada em administração, quando se diz administração do tempo. Eu não uso dessa maneira. Eu digo o seguinte, todo mundo tem tempo. Ninguém que está vivo não pode dizer que eu não tenho tempo, certo? Então o que a gente precisa aprender é usar o tempo. O problema é que as empresas não usam o tempo com relação aos seus funcionários, que é o que o gerente, o que o diretor deveria fazer, dentro da utilização do tempo, dedicar mais tempo às pessoas. Entende? E eu digo o seguinte, isso porque quando você fala em liderança situacional, como falou a Adriana, ela diz assim, a base para uma boa liderança, em primeiro lugar, é você ter um bom relacionamento e conhecer os seus colegas, para baixo, para cima teu diretor, e conhecer os teus funcionários, se dedicar. Conhecer no sentido de passado, presente e futuro. Se dedicar a tempo a isso. Esse é um ponto que as pessoas não fazem. Se você pegar um gerente, ele vive dentro de reuniões, dentro de uma sala fechada, e ele não tem tempo para isso. E isso é errado. Por isso que as coisas não andam. Muito bem. Segundo lugar, organização. É deixar bem claro para as pessoas por que eles estão ali. E o que eu estou exigindo deles em termos de habilidade profissional com relação a eles. E as pessoas não sabem isso.
Elas estão sempre esperando que algo novo vai acontecer, como sempre os tititi. E ele vai, bom, mas agora até para fazer isso. Mas por que nós estamos fazendo isso? Essas coisas não são claras, o sistema organizacional. Hoje, dentro da estrutura organizacional, no organograma, ele deve acabar com a estrutura pirâmide. E acabar com esse negócio de hierarquia. Ele tem que ser um sistema funcional. Ninguém está acima e ninguém está embaixo. Quer dizer, presidente tem que exercer função de presidente e não fazer tudo. Entende? Eu posso chegar às 10, eu posso sair às 8, porque eu detesto chegar em casa às 8, porque às vezes eu não tenho com quem conversar ou não quero conversar com as pessoas que estão em casa. E chego às 10, porque eu detesto levantar cedo. Mas todo mundo tem que bater o cartão às 8. Isso é um grande erro de comportamento organizacional. E por último, que o líder não tem é autoridade. Não conhece o assunto. Conhecer. Se eu ganhar 20 milhões, eu preciso conhecer finanças. Os empresários não conhecem o que é contabilidade. Delegam, se livram de contabilidade. E você sabe, né? Quando dá o bode, o contador não é responsável. E aí dá a confusão. Então, autoridade, conhecimento, você adquire fácil. Habilidade não. E outra coisa que ninguém sabe praticar como líder, poder. Decidir. Poder significa decisão. Eu decido. Porque eu entendo do assunto, eu decido. Então, essas 3 coisinhas básicas, que é conhecer o pessoal, organizar, deixar as coisas, burocracia. Burocracia com um R só, não é burocracia com excesso de papel. Burocracia é tratamento igual para todos. E autoridade e poder são 3 coisas, são 4 coisinhas importantes que as empresas não utilizam nos seus gerentes. Então, se eu não converso com meus funcionários, como é que eu vou conhecer o que eles têm de pontos fortes e pontos fracos? Se eles não batem papo. Eu, quando fui engenheiro eu fui engenheiro, viu, Ferraz? E eu era engenheiro de manutenção. E nós tínhamos que trocar uma tubulação de esgoto no frigorífico de madrugada, porque eu não tinha horário. O que eu conversava com a equipe, eu ajudava a segurar o cano. Porque eu não entendia da parte técnica. Mas eu ajudava. E aí eu conversava. Um dos meus funcionários foi num trem, garçom de trem. Numa época que se ganhava muito dinheiro. O que ele me contou de histórias, entende? A noite era maravilhosa. Nós começávamos às 6 horas da tarde, terminava às 3 horas da manhã. E a gente não via o tempo passar. E rendia o serviço. Por quê? Porque nós conversávamos, trocávamos ideia, eu conhecia eles, eu contava minhas histórias, eles contavam deles. E eu percebia que isso eu ganhava com o grupo. Eu tinha tempo para ouvi-los. O que o Motti está dizendo aqui, em outras palavras, é que ele descobria que bicho era qual e colocava no lugar certo. O que a gente está falando basicamente, já que a gente está falando de liderança aqui, é que não tem um bicho melhor que o outro. Agora, o chefe, o cabeça, tem que saber que bicho funciona melhor em cada função. É esse o mote. Algumas coisas me interessaram aqui na fala do mote. O chefe tem que chegar cedo, junto com a equipe, e tem que estar próximo a ela. É isso? Não tem horário para começar? Não tem horário para terminar? Por que você tem que ser diferente? A competência decanta, o problema é o seguinte, de cima pra baixo. Entende? Tem um chefe que chega às 10. Pô, o que nós fazemos das 8 às 10? Porque ainda esse processo de estrutura ainda é meio complicado. Está entendendo? Porque anda. Claro que está andando a empresa. Esse é um lado positivo. Até parece-me que até hoje eu não vou. Putz, isso é uma atitude até interessante do chefe. Hoje eu não vou. Quero ver como é que vocês vão sair. Que coisa interessante. Outro grande erro dentro das empresas, que a gente percebe o seguinte. A Terezinha é tão bonitinha. Eu vou dar uma promoção para ela, para chefe das telefonistas. Ele acabou de levantar o Ferraz sobre isso. Mas por que você vai dar? Não, porque eu gosto dela, é gentil. Eu não tenho um plano de carreira. Eu vou dar um prêmio para ela. Ela vai ser chefe. Numa cooperativa, uma vez, tinha o melhor pesador de caminhões. Era o rei da balança. O cara era bom. Ele pesava os caminhões com uma facilidade tremenda, era o mais competente, não tinha erro, ninguém reclamava dele. Chegaram para ele e disseram, olha, você vai ganhar mais, você vai ser o chefe dos balanceiros. Eu disse, eu não gosto de ser chefe, eu gosto de ser balanceiro.
e as empresas não aplicam a teoria Y.